Bom, essa semana, quem é brasileiro ou filho de brasileiro não teve uma semana excelente, né? E no sentido de futebol. Mas em outros sentidos, eu acho que a gente pode dizer que a gente teve uma semana excelente, porque a gente está aqui saudável, com roupa, uma casa para morar, comida na mesa, amém? Amém. Mas o interessante é que existem tantos brasileiros que o futebol afeta tanto, né, a pessoa, que eles se desesperam mesmo. Não sei se vocês viram aí no Facebook, tanto de vídeo que já tem rolado. Um cara, eu vi um que estava na delegacia preso com algema, querendo brigar com os policiais, todo ensanguentado já. Aí começou a chorar, bater a cabeça na parede. Mas a gente que tem vida eterna, o Espírito Santo dentro de nós, a gente tem uma esperança. E apesar de todas as dificuldades, a gente pode ter uma coisa que se chama, vou te dar uma dica, começa com A, termina com alegria. Todos nós, como cristãos, podemos ter alegria. Então, o título da nossa série, começando hoje, Be Joyful. Be Joy quer dizer alegria. Então, seja alegre em nome de Jesus. Mas antes de começar e dar o título para a primeira parte da nossa série, eu queria ler só uma coisa que me comoveu muito sobre a Copa. E eu vou ler para vocês a respeito de tudo que aconteceu, mas eu acho que isso é bem apropriado para a gente que tem essa alegria independente do que aconteça. Aí diz o seguinte: é muito triste ver um jogador tão talentoso, com tanto potencial, talvez o que faria a diferença para o time, ficar imobilizado, sem se mexer, vendo seus companheiros suando e dando o máximo em campo, e não poder fazer absolutamente nada. Mas confiamos na sua recuperação. Hashtag Força Fred. Mas, para a alegria dos brasileiros, parece que o Fred não vai ser escalado para o jogo de amanhã. Duvido também. Parece que ele teve... Quanto foi? Acho que ele teve um chute a gol em 51 minutos. Um negócio assim, uma coisa louca. Bem, a vida não é só para você, é o título de hoje, do Be Joyful. A vida não é só para você. O título parece que não tem nada a ver com alegria, né? A vida não é só para você. Mas a gente vai ver uma chave aí importantíssima. Se você puder abrir sua Bíblia em Filipenses 2, versículo 1 até o 11, a gente vai ler esse versículo e a pregação de hoje tem a ver com isso. Quem achou, diga amém. Amém. Já está bastante. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte da cruz. Por isso Deus os exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Pai amado, eu quero te pedir que agora o Senhor venha esvaziar tudo que vem de mim, que o Senhor me enche com o teu Espírito Santo, use a minha boca para que seja realmente usada por ti, e abra os corações hoje, para que possa receber a tua palavra, que possa frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, na América, a gente tem a palavra joy, que quer dizer alegria em português. Os americanos, até na igreja, usam muito o que eles chamam de acróstico. Alguém sabe o que é acróstico? Eu também não sabia o que era acróstico até eu preparar a palavra. Acróstico é o seguinte: quando você, uma palavra, no caso joy,
formada por outras palavras que têm também sentido. No caso joy, o acróstico de joy usado por muitos americanos é J, Jesus, o Y, yourself, joy, Y, eu acho que é O primeiro, né? Jesus, Bering, não é diferente. O de others, Y, yourself. Jesus, others, yourself. Então essa é a sequência. E quando você olha Jesus, others, yourself, forma a palavra joy, que significa alegria. Então o título da palavra hoje, a vida não é só para você. O que tem a ver a vida não é só para você com alegria? E aqui está a chave da pregação de hoje, se você não lembrar de nada mais, lembre disso. Para você ter joy, alegria, você tem que seguir essa sequência. De colocar Jesus primeiro, outros e depois a você mesmo. Aí está o segredo de uma alegria completa e perfeita. Mas o problema é que hoje em dia, se você olhar na sociedade, no mundo que a gente vive hoje, é uma sociedade egoísta, é uma sociedade egocêntrica, onde eles só pensam neles mesmos, e eles sempre procuram, até mesmo a mídia e a sociedade em geral, ferramentas para ajudar a pessoa própria, né? É o self-esteem, é ajudar, é tudo self, né? Self-empowerment, self-growth, tudo tem a ver com a pessoa, e nunca olhando as pessoas que estão em volta delas. E a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje, preocupado nos prazeres próprios, preocupado nos próprios objetivos, preocupado com tudo que tem a ver ao seu redor, mas somente ligado à própria pessoa. E o engraçado é que nessa fórmula, e se essa fórmula funcionasse se você olhar para dentro de você, se você se preocupar só com você, se você não se preocupar com outros, e nessa geração onde todos estão fazendo isso, se realmente essa fórmula trouxesse alegria para as pessoas, completa, hoje a gente não teria depressão como número 1 tipo de doença. Eles chamam de depressão como a doença do século. Então, para mim, diz que é o oposto. Quando você procura só os seus prazeres, as suas necessidades, sem se importar com aqueles que estão ao seu redor, eu acho que isso traz um efeito oposto à alegria, que é a depressão. Então, a chave para uma alegria completa, a chave para você ter uma alegria genuína e completa, que Jesus tem preparado para a gente, que Ele tem disponível para a gente, é você se encontra em Jesus, em outros e depois em você mesmo. Mas aí você pode perguntar, então, qual é a forma de eu exercitar isso? Como é que eu posso tornar minha alegria completa servindo outros, não pensando só em mim mesmo? Então eu tenho 3 pontos hoje para você, e o primeiro é o seguinte: coloque as necessidades das pessoas na frente. Coloque a necessidade daqueles que estão ao seu redor na frente. Coloque a preocupação dos outros na frente das suas preocupações. Se você olhar aí no versículo 4 de Filipenses 2, que a gente acabou de ler, diz o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso daqui é a palavra de Deus que a gente está lendo. Isso daqui é uma advertência que Deus está dando para a gente. Isso daqui é o manual do ser humano, ou seja, Ele está mostrando para a gente uma das chaves da alegria. Não olhe somente para os seus próprios interesses. Diz aqui em 4. John Piper disse uma frase, ele disse algo muito interessante. Ele falou o seguinte: cada um de nós não olhemos somente para os nossos assuntos financeiros, ou as suas propriedades, ou a sua família, ou a sua reputação, ou a sua educação, ou o seu sucesso, ou a sua felicidade. Não pense somente nessas coisas. Não tenha vontade somente para essas coisas. Não faça estratégias somente para isso. Não trabalhe e coloque seus esforços somente para isso. Mas olhe para os assuntos financeiros, e bens, e família, e saúde, e reputação, e educação, e sucesso, e felicidade dos outros. A gente às vezes se concentra muito só no que a gente precisa, esquecendo de que a gente teve um exemplo na Bíblia da pessoa mais importante da nossa vida, eu espero que seja, que deu tudo, se desfez de tudo para mim e para você, sem a gente merecer. E muitas vezes a gente tem gente ao nosso lado, pessoas, amigos, irmãos, que eles fazem tantas coisas por nós, nos dão atenção,
eles se derramam para a nossa vida, e até mesmo a questão de retribuir, a gente não retribui. A gente sempre só está pensando nos nossos prazeres e nas nossas necessidades. Mateus 22:39 diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. E será que a gente realmente pratica isso na nossa vida? E eu prego primeiramente para mim. Será que realmente eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo? Será que eu preocupo com a saúde do meu próximo como eu preocupo com a minha? Os afazeres financeiros dos meus irmãos como se eu preocupo com o meu? As propriedades, o que ele tem como se eu preocupo com o meu? As coisas da igreja como se eu preocupo com a minha? É interessante que muitas vezes as pessoas vêm na igreja e acham que pode tudo. Coisas que a pessoa nem imagina fazer em casa, faz na igreja. Está mascando chiclete, joga no chão. Está comendo alguma coisa, joga no chão. Sujou, deixou alguma coisa cair, não se preocupe em limpar, não se preocupe em ajudar. É um total descaso. E também na parte pessoal, das pessoas que estão ao seu lado. A pessoa te empresta alguma coisa, não é meu mesmo, vai lá e quebra tudo. Não toma com cuidado. E o que a nossa atitude deveria ser tomar cuidado daquilo, até mais do que mesmo do que as coisas que a gente tem, do que pertence a nós mesmos. Como diz aqui em Mateus. Ou seja, faça o bem dos outros. O seu foco e a sua estratégia deveria ser a fazer o bem dos outros, a se importar com as pessoas. E eu fico muito feliz na nossa igreja, porque eu tenho experimentado e visto um exemplo gigantesco do que a gente está conversando essa noite. Nessa igreja eu posso dizer de coração, eu tenho visto, eu comecei a frequentar em agosto do ano passado, nem acredito que já vai ser um ano, mas eu tenho visto que as pessoas aqui se importam com os outros. E por que acontece isso? Porque vem lá de cima. Você pode ver o pastor Silaí se importando com outras nações, direto envolvido com o Haiti, direto envolvido com o Brasil, a tribo dos Ticunas, Vila do Jacaré, Cuba. E isso tudo mostra um exemplo para nós. Eu não quero colocar nomes para não dizer que eu tenho favorito, mas pessoas aqui dentro do lar, amigos, irmãos nossos do lado, que sem me conhecer muito, coisas que me ajudaram tremendamente. Pessoas da minha própria família que estavam vendo a dificuldade, às vezes alguma coisa simples como uma mudança. E eles estavam lá do lado. E isso mostra a importância de viver uma vida realmente cristã, genuína. Seguir o que Deus colocou para a gente na palavra. Muitos de nós aqui não temos uma família aqui perto, nos Estados Unidos. E a igreja se torna família, porque a gente segue esse exemplo, a gente segue essa direção de Deus. E sabe o que é o mais interessante? Se você olhar para essas pessoas que estão sempre servindo, sempre prontas a ajudar, você pode ver que há uma alegria na vida dessas pessoas. Você pode ver que eles estão sempre aqui em volta, sempre você vê eles mexendo em alguma coisa, fazendo algum tipo de trabalho, prontos a ajudar. E no semblante dessas pessoas você pode ver também a alegria. Você pode ver que há alegria na vida dessa pessoa. E é porque eles descobriram esse segredo que o Senhor deixou para cada um de nós de servir. Segundo ponto, aprenda a ter prazer de servir os outros. Aprenda a ter prazer de servir os outros. Versículo 6 diz o seguinte: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mostra aqui nesse versículo que Jesus era como Deus, Ele é Deus, e Ele possui a natureza de Deus. Porém, no versículo 7, se a gente ver aqui, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. No versículo 7 a gente vê que Ele se esvaziou da sua reputação de Deus, Ele deixou os seus direitos como divindade, como ser sobrenatural que Ele é, colocou tudo isso ao lado. E por que Ele fez isso? Qual era o objetivo de Deus em deixar toda a sua divindade, todo o seu poder e toda a sua glória que Ele tinha no céu, cercado de anjos, arcanjos e querubins, para se tornar um homem frágil como a mim, como a você? Qual foi a razão dele fazer isso? A única razão de fazer isso é porque Ele queria servir. Ele queria se tornar um servo. Ele falou: Deus, eu tenho que ser servo para que eles possam ter uma vida abundante, para que eles venham morar comigo e contigo para a eternidade. Foi a única razão dele ter feito isso tudo. Se negar a Ele mesmo, se negar tudo que Ele tinha, toda a sua glória,
para poder servir a cada um de nós. O ministério de Jesus foi completamente para outros. Se você ler o Evangelho de Mateus, Lucas, João, Marcos, não nessa sequência, se você for olhar, você vai ver que está errado. Mas se você for olhar os 4 evangelhos, você vai ver em todos os evangelhos uma coisa em comum. Jesus veio para servir. Lavando o pé dos apóstolos, servindo as pessoas que precisavam de ajuda, se assemelhando, não em pecado, mas se assemelhando com os pecadores. E foi todo o seu objetivo foi para servir a outros e não a si mesmo. Tem um pastor chamado Warren Wiersbe, que eu nunca tinha escutado antes, mas ele diz o seguinte: que graça, do céu para a terra, da glória para a vergonha, de mestre para servo, da vida para a morte, e a morte até da cruz. Então aprenda a ter prazer em servir os outros. Jesus teve, o que levou ele à cruz foi o prazer de nos servir. O prazer de servir ao próximo foi o que levou a essa tão grande, esse objetivo, tão grande que ele teve, de vir na terra, viver 33 anos, sofrer e morrer por cada um de nós. E o terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: tente e sacrifique por outros. Tente sacrificar por outras pessoas. Eu lembro que a Leísa, quando ela estava indo na faculdade, ela é cabeçuda mesmo, inteligente pra caramba, só estava tirando a 4.0 e eu não queria mostrar para ela as minhas notas quando eu fui para a faculdade, para não ter aquela briga, pensar que eu sou mais inteligente e tal. Então eu deixei de lado. Aí ela se dando bem pra caramba na escola, e a gente tinha um ministério brasileiro na igreja que a gente frequentou 15 anos lá, e a gente começou a ficar muito envolvido com esse ministério, muito chegado com os líderes desse ministério, e a gente ajudava part-time, porque a gente tinha muita coisa que ajudava com os americanos. E infelizmente, muitos devem lembrar e conhecem, eu não vou citar o nome, mas houve um acidente trágico com esse casal que liderava esse grupo. O esposo morreu, a mulher ficou sozinha, com 3 filhos, adolescentes, e durante esse período, apesar dessa pessoa conhecer muita gente, ninguém era tão íntimo para conseguir realmente ajudar ela nas necessidades que ela tinha. Porque todo mundo sabe que aqui nessa correria dos Estados Unidos, a gente tem que trabalhar, estudar, fazer tantas coisas. Então as pessoas, por mais que queriam, não era falta de vontade, por mais que eles tentavam, nunca eram bastante. Não podiam estar lá 24 horas por dia. E para tentar encurtar um pouco essa história, durante mais de um mês, a gente ficou direto na casa desses pastores, direto, praticamente dormindo lá. A Julie não era nascida na época. E todo dia, compras, ajudava na comida, toda a parte de funeral, toda a parte de reconhecer o corpo, que não tinha corpo na verdade, foi um acidente onde o carro foi queimado. E a Leísa fez toda essa parte. E por causa de todo esse trabalho, esse sacrifício, a única nota que ela tirou abaixo de A foi durante esse período. Porque ela teve que matar algumas aulas para poder ajudar a família. E isso ficou um marco quando ela graduou. Somente por causa dessa nota um pouco mais baixa, ela não pôde ter o nível mais alto na época da graduação. Mas quando ela olha para trás, apesar de ser uma nota menor, ela olha para aquela nota com muito orgulho. Em saber que apesar de ter sacrificado aquilo, e hoje a gente olhando para trás, a gente pode ver que Deus já honrou o trabalho que ela tem, mas que além do trabalho e das recompensas que você tem na terra, ela olha para aquela nota e ela pode ver que aquilo foi mais um galardão que está preparado para ela lá no céu. Vale a pena sacrificar a sua vida por outros. Tente sacrificar a sua vida por outros para você ver como que Deus vai te encher de alegria. Como Deus vai te encher de uma alegria completa e genuína, que é o que Ele preparou para cada um de nós. O doutor J.H., que eu achei que era João Henrique, mas não é, J.H. Jowett, João Henrique não é nome, para quem não sabe, uma vez disse: ministério que não custa nada, não conquista nada.
Se você quer conquistar algo no ministério, algo na sua vida espiritual, tem que haver um preço a pagar. E vamos parar de pensar em pagar preço só em coisas pessoais para você atingir alguma coisa pessoal. Pense em pagar o preço para outros, para que a alegria de outros seja completa também. Pense em pagar um preço para que uma pessoa venha aceitar Jesus como Salvador. Pense em pagar um preço para sacrificar os seus desejos e a sua vida, para que uma pessoa possa você te ver como um crente genuíno. E ver através da sua vida a face de Jesus Cristo. Ver através da sua vida que vale a pena ser um cristão. Que ainda existem cristãos que seguem a palavra de Deus. E que a sua vida possa ser um exemplo. Como disse, eu esqueci o nome do pastor que fala, todo mundo já conhece bem essa palavra, mas que fala: pregue o Evangelho sempre. Quando necessário, use palavras. Então a sua vida seja um exemplo. Quando você se sacrifica, quando você ajuda o próximo, quando você se importa com o próximo, você se torna um exemplo. Aqueles que estão à volta vão se olhar, principalmente quando não é crente. Para que você está fazendo isso? Você está exemplificando exatamente o que Jesus fez. O não crente vai olhar para a sua vida e falar: pô, para que você está fazendo isso? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para te dar, não vou casar com você para te dar green card. Por que você está fazendo isso para mim? E você está fazendo isso somente por uma causa, porque Jesus fez por você, e você quer experimentar uma alegria completa na sua vida. E você pode falar isso para ele, falar: eu estou fazendo isso, ou para ela, eu estou fazendo isso, eu não vou ganhar nada, eu vou ganhar uma coisa que na verdade é muito melhor do que dinheiro. A minha alegria vai ser completa em ver você sendo satisfeito e recebendo o bem das minhas mãos. Em Isaías, eu queria ler com vocês, se vocês pudessem ler, eu já estou acabando. Isaías capítulo 53. É uma palavra muito bonita, exemplificando o que Jesus fez para mim e para você. O exemplo maior de sacrifício e de servidão aos outros. Começando no versículo 3. De 53 Isaías. Acharam, amém? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. O sacrifício é a parte da equação da nossa vida cristã, não para ser salvo, mas para que a nossa alegria seja completa. Queria convidar o pessoal do louvor, e se a gente puder colocar de pé. Eu espero que essa palavra tenha, no mínimo, te desafiado, porque preparando ela me desafiou bastante. No business schedule que todo mundo tem, no business, né? PUSY, que todos nós passamos, é muito fácil esquecer da dor, da aflição, da necessidade do próximo. Eu estou me lembrando aqui quando o Gui e a Renata passaram por esse momento super complicado na vida deles, e o Gui chegou para mim e falou: pô, cara, Deus me ensinou uma coisa muito importante durante esse período. Ele me mostrou que por mais que a gente chegue para um amigo e toque o ombro e fale: pô, cara, então contigo a gente vai orar por você,
Nada se compara a você passar pelo vale sozinho. E aí ele falou para mim, pô, Deus me deu uma revelação que agora, quando eu vejo a aflição do próximo, e vejo quando uma pessoa passa uma dificuldade, eu entendo melhor o que eles estão passando e vejo que talvez eu tenha que ir um passo mais à frente e não só bater no ombro e falar, pô, valeu, estou orando por você. E isso é exatamente o que eu quis explicar hoje. A gente está ligado no que está passando na vida das outras pessoas. Quantas vezes eu me vejo culpado quando eu estava preparando, veio um sentimento de culpa tão grande no meu coração, o Espírito Santo realmente me convencendo, com essa vida tão ocupada que a gente tem. Pô, às vezes vem um irmão falando alguma coisa para você, você pode ver nos olhos dele ou dela que está querendo só por 5 minutos a mais do seu tempo. Às vezes é um domingo, já está quase chegando a hora do almoço, todo mundo com fome, e ele compartilha uma coisa tão íntima, uma necessidade tão profunda, e a gente vai e quer correr e fala, não, pô, beleza, eu vou orar por você, mas deixa eu ir ali agora para almoçar. E às vezes tudo que ele precisa é 5 minutos só da sua atenção. Imagina a diferença que talvez você faria se você falar, não, sabe uma coisa? Pô, minha família está me esperando, meu amigo está me esperando, minha namorada, a comida está pronta, está quase acabando lá, porque hoje estava lotada a igreja. Mas vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. O que você precisa? E talvez você não tenha um tostão no banco, no seu piribeque em casa, debaixo do travesseiro. Mas talvez você pode chegar para ele e falar, pô, deixa eu falar uma palavra que Pedro falou uma vez. Ouro e prata não tem, mas levanta e anda em nome de Jesus. Feche seus olhos por um segundo. Não é uma palavra fácil, não, pelo menos para mim. Mas se Deus colocou isso na palavra dele, eu creio que Ele tem condição de nos dar a força. E Ele tem a condição também, sabe de quê? De nos dar a fé. A fé de quê? De crer que se você gastar esses 5 minutos a mais, se você gastar esses $20 a mais, que talvez Ele não tenha para colocar gasolina e é o único $20 que você tenha, talvez Ele vai testar a sua fé de você falar, pô, toma aqui. Pelo menos eu tenho meio tanque, você tem 0. Toma aqui esses $20. Talvez Deus vai exercitar a sua fé para você crer que Ele vai te providenciar algo muito maior. Que tal a gente experimentar isso na nossa vida? E se você talvez está passando por um momento de depressão na sua vida, de solidão até, se sentindo sozinho, deprimido, infeliz, às vezes até entra no seu coração um certo sentimento de desespero, porque você vem para a igreja, você está no meio de todos nós, você ouve a palavra de Deus, talvez você lê a Bíblia e ore e louva, e aquele sentimento de desespero, porque apesar disso tudo, você não está com a sua alegria completa. Quem sabe essa era a palavra que Deus tinha para você? Quem sabe Deus não está te falando para, sabe de uma coisa? Sai do seu lugar, sai da sua zona de conforto, vamos ajudar o próximo. Se você abrir a sua boca, eu te garanto que você vai ver milhões de necessidades que essa igreja tem. Se você chegar para o Gui e falar, pô Gui, cara, eu não sei cantar, não sei tocar, não sei falar, não sei nada, eu falo, mas eu só falo com uma pessoa. Mas sabe uma coisa, eu queria saber, tem alguma necessidade aí que eu possa ajudar? Tem alguma coisa aí na igreja que eu possa ajudar? Tem alguém que precisa da minha ajuda? E eu te garanto que você é uma peça essencial nessa igreja. Você é uma peça essencial no reino de Deus. E o inimigo às vezes coloca a gente tão ocupado com a nossa vida e com o nosso cotidiano, e a única razão dele fazer isso é porque ele quer roubar a sua alegria. Porque ele sabe que há uma alegria quando você serve ao próximo, e ele não quer que sua alegria seja completa. Se essa palavra falou no seu coração e você foi desafiado a fazer alguma mudança, talvez você se sente culpado como eu, de ter tantas coisas em suas mãos disponíveis para ajudar, e às vezes até pessoas que você viu pedindo ajuda, não diretamente porque eles são educados, mas você conseguia ver nos olhos que precisavam de algo que você tem e você ignorou. Mas a partir de hoje você quer fazer essa resolução, falar, Senhor, não, me ajuda a ver com olhos espirituais,
Me ajuda a ver a necessidade do próximo. Me ajuda a negar a mim mesmo, como o Senhor fez. Me ajuda a sacrificar um pouco dos meus prazeres para ajudar o outro, para ver qual que vai ser o resultado disso. Se isso falou com você, coloque a mão no seu coração nesse momento. Vamos orar juntos. Pai amado, nós te agradecemos porque a sua palavra é viva e eficaz. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu amor que foi tão grande, que o Senhor desceu da sua glória e majestade para se tornar homem, sujeito, Senhor, a todas as tentações e dores que nós passamos, simplesmente para que a gente possa ter vida eterna e morar ao seu lado. Pai amado, muito obrigado, porque mesmo pecador, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos ama. Obrigado, Pai, porque mesmo com todas as minhas incapacidades e limitações, o Senhor me escolheu e me usa. E o Senhor usa cada um que está aqui hoje, essa noite. E o Senhor aceita cada um da maneira que eles são. Pai amado, nós te agradecemos porque quando o Senhor prometeu que quando o Senhor fosse aos céus, não nos deixariam órfãos e sozinhos. O Senhor prometeu que quando 2 ou 3 se reunissem no seu nome, que lá o Senhor estaria. E conseguimos hoje, Senhor, sentir a tua presença em nosso meio, tocando em nosso coração, no mais íntimo, onde as pessoas não conhecem, até aquele mais amigo, irmão, não sabe. O Senhor chega e toca naquela parte onde precisamos ser tocados. O Senhor traz conforto onde precisamos ter conforto. E o Senhor traz alegria onde precisamos ter alegria, Pai. Senhor, todos esses aqui que reconheceram essa palavra como uma necessidade na vida deles, como eu reconheço, nos ajuda, Senhor, a ter a sensitividade do Seu Espírito, a sensibilidade do Seu Espírito, e também a ter fé, e saber que o Senhor vai suprir as nossas necessidades quando a gente não deixa elas de lado para ajudar o próximo. Pai amado, nós te agradecemos muito por estar falando com a gente diariamente, e a cada vez que nós nos reunimos nessa igreja, em vários cultos, que o Senhor possa realmente fazer a nossa alegria completa essa noite, Pai. Queremos ser alegres em Ti, Pai. Talvez não possamos ser felizes todos os dias, mas o Senhor prometeu que a gente pode ter a sua alegria todos os dias. Faça-nos entender o que é isso, Pai, para que possamos ser alegres em Cristo Jesus. É o que eu te peço, Senhor, com toda a fé que tenho em mim, crendo que o Senhor vai cumprir e nos ajudar. Em nome de Jesus.